Como foi a vida depois da queda? Que até agora nós vimos a criação e vimos o ato de rebeldia do ser humano contra o Criador, contra Deus. Vimos então daquelas 4 grandes partes que eu mencionei no começo, a breve exposição de 2 delas. É claro que cada uma dessas partes daria um curso, cada uma, de muitas horas, né? Mas aqui a gente tem um panorama dessas coisas. Vimos que no primeiro capítulo, Deus revela de si mesmo nos atos e na criação o seu caráter. Vimos que Deus é o dono de todas as coisas. Vimos que o homem foi criado na imagem de Deus, então Deus estabelece para ele os seus padrões, qual é o padrão de Deus e qual deve ser o padrão daquele que é sua imagem. Imagina o seguinte, uma ilustração aqui para você entender a ideia. Deus estava no jardim, ele aparecia no jardim, dizia, olha, é assim que a gente vive. Vocês são minha imagem e semelhança. E eu imagino Adão lá no jardim, vendo a Deus que era presente no jardim, fazendo coisas e imitando aquele de quem ele foi criado à imagem e semelhança. Essa é a mensagem de Paulo no Novo Testamento. Lembra Paulo escrevendo, sede meus imitadores como eu sou de Deus. Eu sou imitador de Deus. Eu imito quem? Eu imito aquele que é a imagem clara de Deus, que é seu Filho, Jesus Cristo, que foi enviado para que nós víssemos e enxergássemos dessa maneira. Então, Deus sempre quis, sempre pretendeu que nós devêssemos fazer essa imitação dele. E esse projeto, esse plano de Deus, obviamente ele não terminou. Deus não tem, hoje se fala assim, você ouve muita música evangélica por aí falando dos sonhos de Deus, né? A gente gosta de usar imagens e aí a Bíblia é cheia de imagens muito bonitas, mas essa imagem do Deus sonhador, ela é estranha, porque Deus ficar sonhando é assim, o sonho é uma coisa que a gente quiçá gostaria acontecesse, mas eu não tenho como fazer. Isso não tem com Deus, gente. Deus projeta, e aquilo que Ele projeta, Ele faz acontecer. Esse é um dos tons, uma das notas fundamentais da teologia reformada. Um Deus que não é escravo de coisas, um Deus que não é escravo de situações, um Deus que não é escravo de condições impostas a Ele por qualquer coisa, por qualquer pessoa, por qualquer ser, porque Ele é um Deus soberano. Então, aquilo que Ele projetou fazer, Ele vai fazer a despeito da extensão da queda, a despeito da profundidade da queda, a despeito das consequências da queda, a despeito da realidade do mundo caído, a despeito de mim. Deus, na sua graça, produz a redenção para que nós possamos glorificar o nome dEle. Então, até o rebelde glorifica o nome de Deus, porque Deus, de toda a situação, Ele extrai a glória para si mesmo, porque Ele faz concluir os seus planos e os seus projetos. Tem um texto no livro de Gênesis que a nossa tradução não ajuda muito a entendermos isso. A gente acha assim, que Deus fica olhando de cima a nossa história, e na nossa história Ele vê coisas boas e ruins, e Ele vai consertando a nossa história para fazer com que ela, no final das contas, fique boa. Aí a gente lê, por exemplo, Gênesis 50, versículo 20, lembra? Quem lembra esse texto? Eu fico forçando assim, porque a gente tem que aprender Bíblia.
Então você vai lá fuçar na sua Bíblia, descobrir lá que é a história de José. E na história de José, você lembra da história de José? O que aconteceu? Os irmãos jogaram ele no buraco, ele foi vendido, foi parar na casa de Potifar, foi parar na cadeia, todas aquelas histórias. No final ele vira o cara lá no Egito, não é? E lá no Egito ele toma conta do reino, e aí finalmente os irmãos vêm com aquele problema todo da fome, tem que se submeter àquelas situações, ele traz o povo para dentro do Egito, e lá no fim, quando o pai deles morre, os irmãos vêm com um discurso legal, assim, olha, nosso pai falou, tentaram aplicar ali uma conversa, porque isso não está registrado, pelo menos em lugar nenhum, que quando ele morresse, que se não fizesse mal para a gente. José olha para a cara deles e fala assim, acaso eu estou no lugar de Deus? Por acaso eu estou no lugar de Deus? Deus tem a história dele. Só que aí a nossa tradução nesse versículo, ela diz assim, aquilo que vós intentastes para o mal, na nossa tradução diz assim, Deus tornou em bem. E essa tradução não é legal, posso dizer para vocês com toda certeza. O texto lá diz assim, literalmente, aquilo que vós intentastes para o mal, Deus intentou para o bem. Não é a história dos irmãos de José e a história de José, que apesar de todos os rebuliços e das coisas ruins que aconteceram com José, Deus pegou no final e falou, mas eu vou dar um final glorioso para essa história, transformando o mal em bem. Isso não está escrito lá. O que está escrito e é muito claro é o seguinte, eu intentei todas essas coisas, não teve nenhum passo desse que José passou que não tivesse debaixo da minha mão, que não tivesse debaixo do meu controle e que eu não fizesse tornar. E eu fiz isso para a salvação de muitos. A mesma coisa com Jesus Cristo. Imagina que Deus não fosse o Senhor da história e não controlasse a vida de todas as coisas, e no dia do julgamento de Jesus, Pôncio Pilatos tivesse uma dor de barriga terrível, não tivesse lá para condená-lo. E a história de Deus não acontece assim. A história de Deus é a história de Deus. A pergunta, lembra lá no comecinho, eu sou parte da história de Deus. E a pergunta que eu tenho que fazer, como eu vou viver a história que é de Deus? E Deus, apesar de nós, apesar dos problemas, apesar da queda, Deus faz cumprir a história que é dele. E a grande pergunta, então, agora, depois da queda, é exatamente, e agora, Senhor? Como é que a gente vai viver nesse mundo que está caído? Como é que eu vou caminhar nesse mundo que está caído? O que eu preciso aprender nesse mundo que está caído? Como é que esse mundo que está caído ainda é a sua história? E como é que eu vou viver a história que é sua para a sua glória? E aí a gente começa ou continua a ler a história, e a primeira coisa que a gente aprende nessa história da continuidade é o reconhecimento da graça. Capítulo 3, a partir do versículo 20. Nós vamos ler esse trecho, eu vou mencionar várias partes aí. Diz assim o texto, lembrem-se, só contextualizando, Deus disse que eles iam morrer, eles pecam contra Deus. Deus promete que a mulher continuará a ter as bênçãos de Deus, que ela vai se multiplicar. Deus diz que o homem vai continuar a cuidar da terra para seu sustento. O problema agora, aqui um detalhe interessante, antes de chegar um pouquinho mais na frente. Me perdoem abrir tantos parênteses assim, mas é que eu vou explicando, as coisas aparecem, né? Imagina o seguinte, que o homem no jardim original, ele trabalhava para a glória de Deus. Depois da queda, ele vai conseguir ainda obter sustento da terra, mas agora está uma diferença tão grande, agora ele vai ter que suar para obter sustento. É por isso que a segunda-feira é um dia tão difícil.
Não é que trabalho é maldição, nunca. Aliás, existe toda uma teologia do trabalho nesses primeiros capítulos de Gênesis. Quem sabe um dia a gente volta para falar sobre a teologia do trabalho em Gênesis. Mas o fato é que agora o homem ele fica tão preocupado em obter o sustento que ele começa a colocar o sustento no lugar de Deus. Não é essa a grande síndrome da nossa geração? Nossa carreira, pela nossa carreira a gente deixa tudo, a gente deixa família, a gente deixa filho, a gente deixa esposa, a gente deixa marido, a carreira é o ídolo, é a coisa mais importante que tem. Cada vez mais as gerações deixam para ter os seus filhos mais tarde, vamos demorar mais para ter filho, porque antes eu tenho que cuidar da minha carreira, eu tenho que cuidar das minhas coisas, enquanto que a ordem de Deus era crescer e multiplicar. E essa ordem não está anulada, viu gente, em lugar nenhum. Não sei se você já observou isso na Bíblia, não tem lugar nenhum que Deus falou assim, aquele negócio de crescer e multiplicar, não está valendo mais. Está valendo. Eu costumo dizer que eu sou do grupo dos covardes, eu só tive 2 filhos. Mas está errado. Está errado. Se você tem um filho, você nem repôs, vai morrer 2 e vai ficar só 1. Ué, é matemática. Se você tem 2 filhos, você fez o serviço de reposição. Se você tiver 3 filhos, você fez o serviço de somar. Você multiplica a partir do 4º. Vocês estão rindo de quê? Não é piada. Vocês podem rir, eu sei que o riso é uma fuga, mas não é piada. Sabe por que eu estou dizendo isso? Sabe o que vai acontecer? Nós temos todas as... não, criar filho é caro, o mundo é perigoso, o mundo está cada vez pior. Mas espera aí, Deus disse que nós temos essa função multiplicadora. Você sabe o que vai acontecer, queridos? Nós cristãos, na nossa racionalidade, será que Deus já não fez o serviço? Não, a gente já não tem problema de superpopulação? Vai ter sim, sabe qual vai ser o problema de superpopulação? Nós, cristianismo, em poucas décadas, nós vamos ser a grande minoria na face da terra. Essa cultura judaico-cristã que nós temos, ela vai desaparecer. Mas nós estamos preocupados com quem? Conosco. Nós não estamos preocupados com a história de Deus. Estamos preocupados com a nossa história. E preocupados com a nossa própria história, a gente racionaliza tudo. Não, eu tenho outras coisas para fazer antes. Gente, vamos multiplicar. Desliga a televisão. E tenham filhos, casem-se. Igrejas, elas precisam aprender sim a evangelizar, a pregar o evangelho, a alcançar os incrédulos lá fora. Um dos jeitos de fazer isso é aumentar a igreja pelo crescimento interno dela mesmo. Eu poder praticar os sacramentos, o sacramento do batismo, os irmãos batistas vão brigar comigo, mas tudo bem, o sacramento do batismo, os filhos da aliança sendo marcados para uma geração. Mas não é esse o meu tema. Deus disse, continuem a se multiplicar, continuem a crescer, vocês vão ter descendência, a terra vai ter cardos e abrolhos, e aí acontece um negócio tremendo, a partir aí do versículo 20, deu o homem o nome Rava, a sua mulher. Rava. Essa palavrinha significa vida em hebraico. Ele virou-se para a esposa e disse assim, vida, mãe de todos os seres humanos. E fez então o Senhor Deus, Jeová, vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Agora ela se chama Rava, até então ela se chamava mulher. E os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Observe que a mentira de Satanás é meia verdade. Ele disse, não é óbvio, vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser o quê? Igual a Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal.
Era meia verdade. Meia verdade é sempre uma mentira inteira. Vocês vão ser conhecedor do bem e do mal, que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Coabitou o homem com Rava, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio de Jeová. E depois deu à luz a Abel, seu irmão. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador. A primeira coisa que nós vemos aqui, queridos, é que há uma plena continuidade da vida. A vida continuou. Pensa comigo, se a bênção do pacto inicial de Deus era a fecundidade, qual seria a maldição? A esterilidade. Eles não teriam mais filhos. E deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu já falei isso certa vez numa igreja. Tinha uma irmã, o casal tentando ter filhos, ela não podia ter filhos, e ela pensou: agora eu sou maldita, o pastor acabou de dizer isso. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós agora estamos debaixo de um mundo caído, e todos nós estamos sujeitos a todo tipo de coisa que nos afeta por causa do pecado. Entre elas, a esterilidade, ou outra doença que você possa pegar, outra coisa que pode amanhã me matar, eu não sei. A morte é uma realidade, mas a vida e a fecundidade foram reconhecidos como um dom de Deus. O texto diz assim: e eles coabitaram, e eles tiveram um filho, e eles olharam e disseram, Eva olhou, a mulher olhou e disse assim: eu tive um varão, e isso veio de Deus. A gente toma o mundo natural por muito natural. A vida é dom de Deus. E ainda que o aspecto biológico da vida seja a fusão a formação do óvulo, na verdade é Deus quem dá a vida. A mulher coabitou, ela concebeu, ela deu à luz, ela olhou para trás e disse assim: isso vem de Deus. Isso não é coisa meramente humana. Nós temos a tendência de achar que essas coisas são naturais. E na verdade a vida é um elemento sobrenatural. Ontem eu estive num evento sobre ciência e fé. E me assentei ao lado de alguém, a gente começou a bater papo, e aí surgiu a questão do aborto, como é que eu sei quando que é, quando que não é, quando é que é a vida. Eu virei para o irmão e falei assim: irmão, na hora em que houve uma fecundação ali, a vida, não posso mais tirar a vida. Não, mas pensa bem comigo, as pessoas podem usar tais argumentos. Ele diz: não é o meu argumento, mas as pessoas podem usar tal argumento. E o argumento era assim. E se tiver alguém da área do campo da medicina aí, vai pensar comigo. Hoje, antigamente, a morte ela era detectada lá nos tempos passados, quando alguém parava de quê? Respirar. Então o médico dizia: não está respirando, mas morreu. Depois passou-se a ver o batimento cardíaco. Parou de bater, morreu. Hoje, para a declaração de morte, qual que é o mecanismo? Como é que declara alguém morte? Inatividade cerebral, certo? Parou o cérebro, então a gente considera morto. Aí você vai dizer assim: então, lá na fusão do óvulo com o espermatozoide, não tem cérebro. O cérebro, na verdade, as primeiras células que vão formar necessariamente o cérebro vão aparecer lá para a 4ª semana, alguma coisa assim. Então não tem atividade, então não tem vida. A sagacidade humana é fantástica, né? Tremenda. A gente pode inventar mecanismos para matar de qualquer jeito. Mas aí eu expliquei para o irmão: calma, irmão, essa identificação da atividade cerebral aqui no fim é porque daqui para frente não vai ter cérebro, não tem, mas lá eu tenho potencial. Então lá vai ter cérebro. Então se você matar, você matou um ser humano. Mas você pega aí hoje, tem uma grande igreja no Brasil com um grande líder,
que tem um grande templo lá em São Paulo, eu não gosto de citar nomes, né? Ele defende, eu já ouvi, gente, com um argumento satânico, esse indivíduo falando, eu estava ouvindo no rádio, no caso, aquele dia, ele defendendo o aborto, dizendo assim, não, esse negócio de vida não tem nada a ver com Deus, um homem transa com uma mulher, tem lá o espermatozoide, tem um óvulo, vira aquilo, então, eu sou a favor do aborto. A gente pensa no raciocínio maligno disso. Maligno. Por quê? Porque vida é um dom de Deus. Aqui há um reconhecimento claro e explícito. Eles coabitaram, ela concebeu e deu à luz, ela olhou para trás e falou assim, foi Deus. Então, debaixo do pecado, debaixo da queda, depois da profundidade da extensão da morte trazida pela queda, nós encontramos a capacidade de vida. Essa é a primeira coisa que a gente tem que olhar e dizer, puxa vida, como Deus é bom. Nós chamamos na teologia isso de mitigação da maldição. Deus segura a maldição. Deus retém a maldição e diz, a vida continua. Adão reconheceu isso primeiro, ele olhou para a mulher dele e disse assim, Rava, vida. Qual mulher não ia querer ouvir isso do seu marido? Fala a verdade. Minha vida. Melhor que aquela outra primeira poesia que falou assim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Talvez aquela não fosse tão bonita, mas essa outra, vida. É linda. O reconhecimento que a vida procede de Deus. E isso tem um valor. Vocês já pararam para pensar nas consequências desse conceito que está lá no comecinho da Bíblia, hoje? Qual que é um valor da nossa Constituição ou dos direitos humanos? Qual é o maior valor de um indivíduo? O indivíduo tem direito à vida! Esse é um valor que procede da Escritura. Os homens negam a Deus, negam a Escritura, mas vivem emulando Deus e copiando Deus. Gente, os chamados direitos humanos, você nunca diga isso lá na ONU e nesses lugares onde eles dizem que preservam direitos humanos, porque eles não vão discutir isso com você, porque eles não vão, mas a ideia, o conceito legítimo de direitos humanos, que hoje a gente distorce defendendo bandido, fazendo uma série de porcaria, eles vêm da Bíblia. Vêm da Bíblia. Vêm da imagem e semelhança do homem. Adquiriu um varão. Ele veio de Deus. Então diz o texto que ela deu à luz primeiro a um chamado Caim e depois deu à luz a um chamado Abel. E sabe o que eu acho que Eva pensou quando de novo, tá, gente? Não está na Bíblia, é aquelas coisas que o pastor pensa e fala como ilustração para vocês. Eva deve ter pego aquele menino, Caim, no colo a primeira vez, olhou para ele e falou assim, Senhor, esse menino vai matar aquela desgraçada daquela serpente. Porque foi isso que Deus disse, a sua semente vai matar a descendência da serpente. Ela olhou para aquele menino, ela se encheu de esperança, foi Deus que me deu o menino, e esse menino vai resolver um problemão. Nasce um, nasce outro. O trabalho, o texto é tão claro, né, tão bonito, diz assim, Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. A Bíblia é cheia de estruturas literárias que nos ajudam a entender algumas coisas. O texto diz assim, a ideia é a seguinte, eu tive um auxílio e o primeiro menino foi Caim. Depois tive o auxílio de Deus, o segundo menino foi Abel. Aí eu vou falar a profissão deles, qual profissão que eu falaria primeiro? Eu falaria do primeiro, Caim foi lavrador e Abel foi pastor de ovelhas. Mas olha o que o texto faz. Diz assim, ele teve Caim, depois ela deu à luz e teve Abel, mas Abel era pastor de ovelhas. E Caim era lavrador. Ele inverte a ordem das coisas para dizer, presta atenção que vem notícia aí. Presta atenção que vem uma notícia aí.
E aí então a gente descobre na Escritura o conceito das duas sementes e da adoração. Na verdade, esse conceito já veio do capítulo 3, versículo 15. Quem estudou teologia, que um dia a gente chama isso de proto-evangelho, o primeiro evangelho, que é essa esperança da morte da serpente e a continuidade da descendência da mulher. Isso então já tinha acontecido, mas a gente vai descobrir essa chamada teologia das duas sementes. Olha aí no verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, Caim, ele era o lavrador, então ele trouxe do fruto da terra uma oferta a Jeová. Você sabe que na Bíblia, quando aparece o nome de Deus assim, Senhor em caixa alta, é o nome de Deus. A gente, por alguma razão, insiste em não usar o nome de Deus como ele... pelo menos a gente tentaria transliterar. Então, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta a Jeová. Abel, por sua vez, observe, ele fala de Caim, depois fala de Abel, agora ele fala de... Depois ele fala de Abel, fala de Caim, agora ele vai falar de Caim, depois vai falar de Abel. Então, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura desse. Agora ele vai inverter de novo. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Entenderam aí essa ideia? Primeiro teve Caim, depois teve Abel. Aí ele fala das duas profissões. Abel era isso, Caim era isso. Depois ele começa falando, mas Caim trouxe uma oferta e Abel trouxe uma oferta. Depois ele inverte, mas Abel... Deus se agradou e de Caim Deus não se agradou. Essa forma de ficar trocando os nomes de posição e a ordem é para nos chamar a atenção que alguma coisa importante está acontecendo aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender é que tanto um quanto o outro tentaram adorar a Deus. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: de onde é que eles aprenderam isso? Quem que ensinou? Bom, a ordem natural da vida e do mundo é que os pais ensinem os filhos. E se você voltar um pouquinho no seu texto, você vai ver que já houve um ato de adoração no reconhecimento de que o filho veio de Deus. Esse é um reconhecimento. Reconhecer a providência de Deus é adorar. Nós acabamos de cantar um hino com 3 estrofes que faz o quê? Reconhece a providência de Deus e a sua fidelidade e nos dá frutos, flores, salvação. É um ato de adoração. Então já tinha acontecido um ato de adoração. Eva tinha aquela esperança ali, e esses 2 filhos aprenderam dos pais a adorar. Só que o texto ele deixa-nos perplexos, porque um tinha uma profissão e outro tinha outra profissão. Deus disse que o homem deveria trabalhar para obter o seu sustento. Eles dividiram, olha, eu trabalho a terra, você trabalha com os animais, e a gente aí troca os frutos, o que a gente precisar e assim por diante. Mas o texto diz que Caim traz frutos, não diz quais frutos. Mas quando ele menciona Abel, diz que ele não trouxe só do rebanho, diz que ele trouxe das primícias do seu rebanho. E trouxe da melhor parte, ele trouxe gordura do seu rebanho. Gordura sempre foi uma coisa importante, gente. Sempre foi uma coisa importante. É verdade que Deus só vai liberar para se comer a gordura lá mais na frente da narrativa. Mas o fato é que essa é considerada a melhor parte. Picanha. Tem quem gosta. O que estava acontecendo, irmãos? O texto vai revelar, ele vai dizer assim: agradou-se Jeová de Abel, e não se agradou de Caim. Então o problema aqui não era a oferta em si, mas o problema era o ofertante. O problema não era necessariamente a forma da adoração, mas era aquele que adorava.
Havia alguma coisa nesse Caim, que depois o texto vai mostrar o que era, que não estava certa, que não estava correta. O que vai acontecer e o que nós vamos ler na sequência do texto é que, na verdade, esse que nasce do mesmo ventre que Abel e da mesma mulher chamada Rava, que ela é mãe de todos os seres viventes, um é representante da serpente e outro é representante da descendência santa da mulher. É por isso que mais adiante esse representante da serpente mata o representante da semente santa da mulher. E é por isso que o autor de Hebreus, lá no capítulo 11, lá na frente, lá no finzinho da nossa Bíblia, ele vai dizer assim: Abel morreu por causa da fé dele. Era uma fé legítima, era uma fé verdadeira. O sangue dele clama do chão, porque ele era um filho de Deus, enquanto que Caim não era. E essa é uma história que vai continuar por toda a Bíblia, marca isso aí na sua cabeça. Sempre haverá duas sementes, sempre. Jesus sabia disso, ele diz o seguinte: olha, tem 3 tipos de pessoa. Tem aqueles que são por mim, tem aqueles que são contra mim e tem aqueles que são neutros. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus diz: quem não é por mim é contra mim. Ou você é representante daquilo que eu sou, ou você representa aquele outro, que é a serpente, que é o dragão, que é Satanás. Não tem meio caminho. Essa é a segunda realidade depois da queda. A adoração a Deus continua, mas a adoração contra Deus, ou a adoração daquilo que não é Deus, ou a adoração daquele que é inimigo de Deus, também estará presente em toda a história da humanidade. Isso deve servir como uma lição clara para nós, queridos. Nós não podemos esquecer disso. Nós não vivemos num mundo onde existe neutralidade. É por isso que a nossa pregação do Evangelho torna-se tão urgente, tão necessária, tão importante. A chamada dos eleitos de Deus vem por adoção do meio dos filhos da serpente. Já parou para pensar nisso? Quando alguém se converte, na verdade, o que a gente faz na pregação do Evangelho, e quando alguém se converte, a gente entra no cativeiro de Satanás, arrebenta a porta, traz um de lá de dentro e diz assim: ó, você foi adotado no reino de Deus. É por isso que Jesus fala assim: as portas do não prevalecerão contra a... Pensa bem no texto. Qual é a porta que está fechada? Porta do inferno. A gente arrebenta essa porta, porque ele é um sequestrador. A gente arrebenta essa porta, entra lá dentro e traz para o reino de Deus. Fala assim: você aqui não manda mais. E os outros continuam lá cativos. Continuam cativos. O fato então é que existem essas duas sementes, nós vivemos no mundo com essas duas sementes e nós não podemos tratar o mundo de maneira diferente dessa. Ou o indivíduo é salvo ou ele não é salvo. Sabe aquele cara que você fala assim: ele é bom, ele é legal, só falta ser crente. E realmente, falta tudo para ele. Falta vida. Faltam todas as coisas. Então a realidade depois da queda é essa: existem duas sementes, essas duas sementes adoram a um Deus verdadeiro ou a um Deus falso. Terceira realidade depois da queda é que essa semente da serpente, ela mostra as suas garras. Capítulo 4, a partir do verso 5, segunda parte. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. Por que ele se irou? Porque Deus chegou e o confrontou. Então, olha aí comigo, a partir do verso... no verso 5 diz assim:
Deus não se agradou de Caim da sua oferta. O que aconteceu com ele? Como que o Senhor não aceitou a minha oferta? Eu trouxe minhas frutinhas aqui. E descaiu-lhe o semblante. Eu não sei bem como é que era esse descair o semblante. Às vezes eu me lembro, vocês lembram do Buzz Lightyear? Vocês lembram como é que ele ficava? Assim, ele ficava, né? Mas não era bem assim, ele estava irado, era uma ira interior profunda contra Deus. Ele diz assim: eu não aceito que não aceites a minha oferta. Sabe por quê? Porque na mente de Caim ele era o centro da história dele. E na mente de Abel, Deus era o centro da história. Então ele se ira contra Deus. Diz o texto que Deus então o confronta. Deus é bondoso, Deus confronta inclusive aqueles que não são os seus filhos. Deus chegou para ele e falou assim: então disse o Senhor, por que você está irado? Por que se descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E aqui está uma das primeiras marcas da doutrina da chamada depravação total. Ele sabia que ele fazia errado, e ele insistia em fazer errado, e Deus disse assim: mas você sabe que se fizer certo, será aceito, né? Sei, mas eu não consigo. Eu não sei fazer sozinho. Isso implica no quê? Que nós somos dependentes da graça. Porque eu posso chegar e falar isso para você, querido. Se você proceder bem, você não vai ser aceito por Deus. A sua resposta é: vou, só que eu não consigo. Eis que o pecado está na sua porta. O seu desejo será contra ti. Você cumpre a você dominá-lo. Mas ele não sabe fazer. Irou-se contra Deus, descaiu-se o semblante, não consegue proceder retamente, porque o pecado está na porta. Caim poderia ter dito aquelas palavras de Romanos 7, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Essa é a sina, essa é a síndrome da depravação total do homem. Porque ele não tem a graça de Deus. E aí você fica vendo, as pessoas se casam com a melhor das boas intenções, passam os dias, estão um traindo o outro, um fazendo mal para o outro, por quê? Porque essa escravidão do pecado os destrói. Como é que essa serpente, ela age nos seus descendentes? Olha aí a partir do verso 7, a obra da serpente e seus descendentes. Disse Caim a Abel, seu irmão: ô irmãozinho, vamos lá no campo. Claro, irmão, vamos lá no campo. Foram para o campo. Sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou, homicídio. Deus vai e confronta de novo Caim. Caim, o mal estava na porta, eu não falei para você? Você não devia ter controlado? Devia, mas não controlou, né? Você não consegue controlar. Cadê teu irmão? Não sei, sou eu tutor do meu irmão? Como se Deus não estivesse vendo. Essa é a segunda coisa, a segunda arte que nós desenvolvemos na nossa vida: ignorar a Deus. A gente vai lá, peca e fala assim: ninguém sabe, só eu e Deus. Porque a gente sabe que Deus está vendo. Mas a gente ignora os olhos de Deus. Nós queremos ignorar a face de Deus que vê todas as coisas. E Deus então vira para ele e fala assim: Caim, o que foi que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Então, por isso, porque você é homicida, agora maldito por sobre a terra és agora. Terra essa cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele força. O mundo que eu criei, que é para ser uma bênção para você, vai ser o seu perseguidor. Você vai ser errante na terra. O que essa ira de Caim gerou? E você precisa lembrar disso. Ira é aquilo que nós temos contra Deus. Caim matou Abel por quê?
Porque Abel era ruim? Não. Caim matou Abel por quê? Porque Deus não recebeu a ele e sua oferta. O que a ira gerou? A ira gerou traição, a ira gerou dissimulação, a ira gerou assassinato, a ira gerou confronto e ira contra Deus, a ira gerou maldição. Parece enredo de novela da Globo. É igualzinho. Quem matou? Como é que era? Beth Reutemann, não era assim aquela história? Eu não assisto novela, eu só escuto os memes. É assim, queridos, é assim que funciona. Um mundo de morte, onde essas coisas agora se tornaram o nosso natural. Vocês estão impressionados com a sujeira da política brasileira? Vocês estão impressionados com os nossos políticos na cadeia? Vocês estão impressionados com um presbiteriano na cadeia? Não se impressionem. Essa é a história depois da queda. Então, Caim virou e disse ao Senhor, Jeová: Senhor, o Senhor é injusto. Não é assim. Meu castigo é grande demais, eu não suporto. Eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença, eu vou ficar me escondendo, mas eu sei que não tem jeito, eu vou ser fugitivo, eu vou ser errante. Quem comigo se encontrar vai me matar, vai dizer assim: nem Deus gosta de você, eu vou te matar. Lembra que um dos valores, a vida, ela deve ser preservada por causa da imagem e semelhança de Deus. Deus está te rejeitando, eu te mato também. Jeová, porém, lhe disse: eu vou colocar uma marca, qualquer um que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que encontrasse. Não sei como era esse sinal, não sei como isso funcionava, o texto não diz. Mas Caim retira-se da presença do Senhor e foi lá para a terra do Nod, ao oriente do Éden. Deus o protege, até para esse miserável há graça. Uma graça comum, uma graça que não é salvadora, mas ele também é protegido. Agora, o que eu queria enfatizar para vocês está no verso 16. Retirou-se Caim da presença de Deus. Essa é a pior coisa que pode existir. E qual é a coisa mais gloriosa que pode existir? A face do Senhor. Lembram-se da bênção arônica? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça brilhar, resplandecer o seu rosto sobre ti. É Deus olhar para mim e abrir o seu sorriso, e o sorriso de Deus me traz a paz. Não é assim que termina? E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, porque quem tem o sorriso de Deus tem paz, quem tem a ira de Deus foge. Não retires de mim o teu rosto, é a oração. E a vida assim então continua depois da queda, mas existe esperança. Como funciona o projeto de continuidade? Verso 17: coabitou Caim com a sua mulher e de novo ela concebeu, deu à luz a Enoque. Mas Caim edificou uma cidade e também chamou de Enoque a cidade. Eu vou afrontar Deus, enquanto eu puder eu faço. Ele chamou de Enoque o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, começou a perverter as coisas, porque o homem se torna com a sua esposa uma só carne, ele toma 2. Mas não era só isso. O nome de uma era Ada, outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, esse foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. O que Deus está falando aí? Que a vida continua, o trabalho continua, que tem fazendeiro,
que tem gente da equipe de louvor do outro lado, não é? Que tem o presidente do sindicato dos metalúrgicos. Tudo aí. Capítulo 4. Está tudo descrito. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. O que o texto nos mostra? Primeiro, que Deus mantém a bênção do casamento. Deus mantém a bênção da fecundidade para a raça. Deus aplica a graça comum sobre os homens. O homem é capaz de manter a sua capacidade de desenvolver domínio parcial. Ele desenvolveu essas habilidades nesses mandatos. O homem, porém, começa a perverter as coisas. Uma esposa dá trabalho, duas, quem sabe eu esqueço da outra, na hora que, não sei, né? O homem desenvolve tecnologia, arte, agropecuária, música, metalurgia. Depois da queda, as coisas continuam. A capacidade do homem não foi absolutamente retirada, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aí Lameque ainda prova ser poeta. E disse Lameque às suas esposas, isso está em forma poética na Bíblia hebraica: Hadas, Ilá, ouvi-me. Deve ser um repentista, aqueles... ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a vos dizer. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Virou rap, né? 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Eu sou macho. É isso que ele está dizendo. O cara pisou no meu pé, eu mato mesmo. A violência humana tornou-se a marca do mundo no qual nós vivemos. Vocês estão impressionados com a corrupção? Não se impressionem. Leia mais um pouquinho a sua Bíblia, chega no capítulo 6. E você vai ver lá Deus descrevendo o Brasil. Mas a esperança existe, queridos. E esse é o ponto do texto. Capítulo 4 diz: tornou Adão a coabitar com a sua mulher. Ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. E Sete aí não tem nada a ver com o numeral, é só um nome. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel. Porque ela percebeu logo no começo que Caim não era aquele que ia matar a serpente. Ele dava um trabalho, dava rasteira no Abelzinho, criava armadilha para ele. Essas maldades que irmãos sabem fazer. Mas ela disse: Deus me concedeu outro no lugar. Esse outro deve ser, quiçá, aquele que vai matar a serpente. A Sete, ao qual pôs o nome de Enos. E daí começou. Perdão, meu texto aí está com uma inversão, né? Teve um filho e colocou o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Um filho no lugar de Abel que Caim matou. Qual era essa esperança? O que eles estavam clamando aqui? Uma continuidade. E Deus lhes dá continuidade. Deus lhes dá graça para que a vida não se esvaia de maneira plena e completa. E aquela esperança daquele que haveria de matar e destruir a serpente continua. E nós aprendemos, queridos, lendo a nossa Bíblia como um todo, uma realidade simples e clara. Esse que eles esperavam era, na verdade, o verdadeiro Adão que nós recebemos, que é Cristo. Tem gente que acha que Adão não foi para o céu. Eu discordo. Adão cometeu o primeiro pecado, Eva, ambos cometeram o pecado, ambos receberam a promessa, e pela evidência que eu encontro aqui, ambos creem na promessa, ambos têm essa esperança.
de ter um que viria cumprir e dizer não para a serpente. Não! Você não tem domínio sobre as minhas ideias, sobre os meus pensamentos, sobre o meu coração. Pode me tentar à vontade. E quando você chega lá nos evangelhos, você vê esse que nasceu. Você vê ele sendo tentado em todas as coisas, a semelhança nossa. Nós vemos Satanás dedicando-lhe atenção especial, Mateus capítulo 4. Chegando a dizer para ele, olha, é o seguinte, eu te dou todos os reinos da terra. Eu quero só uma adoradinha, vai? Só um pouquinho. Se prostra diante de mim. E Jesus, a todas as coisas, ele disse, a palavra do meu Pai diz outra coisa. Eu acredito na palavra do meu Pai. E eu não brinco com a palavra do meu Pai. E essa, queridos, é a nossa grande esperança na graça. Então, como é que a gente conclui tudo isso? Primeiro, nós vivemos em um mundo cercado de pecado. E nós não podemos nos descuidar desse mundo de pecado. Segundo lugar, todos nós somos recebidos nessa linhagem santa, que é a linhagem de Jesus Cristo, pelo método da adoção. Se você está aqui hoje à noite, você é um crente, não interessa se você era de uma família crente, e nem se você foi batizado na infância, seus pais colocaram a esperança pelo batismo na sua futura conversão, você teve que crer. E você então foi adotado na família de Cristo. Eu estou pastoreando uma igreja que tem hoje a frequência de umas 80 pessoas. E lá tem vários tipos de crente. Tem crente com pedigree. Sabe o que é crente com pedigree? Filho de pastor, neto de pastor, o pai foi pastor, o avô foi pastor. Isso é crente com pedigree, fala a verdade, né? Mas já tem uns crentes lá que, não vou usar a palavra, vai, né? Fica feio. Saíram da sarjeta. A pior miséria do mundo, do pecado, da lama, da sujeira, para serem imediatamente adotados na família mais rica da face da terra. Eu costumo dizer que igrejas são coisas improváveis, porque nós nos reunimos em torno da graça, adotados como irmãos, sem nunca antes termos nos visto. Não tínhamos sequer interesses comuns, mas Deus nos dá um amor, Deus nos enche dessa graça, nos faz irmãos, nos faz nos amar. Que coisa tremenda é a igreja de Cristo. Eu não sei de onde você saiu, se você tem esse pedigree todo, se você cresceu aqui nessa igreja ou noutra igreja, mas o fato é que fomos todos tirados de uma morte para receber uma vida que é total e absolutamente pela graça. E nós somos chamados para viver a história de Deus. Viver a vida da igreja de Cristo é viver a história da igreja de Deus. E talvez uma das grandes lutas que tenhamos é essa compreensão da nossa plena, constante e eterna dependência da graça de Deus. Para qualquer coisa, queridos, nós fomos chamados para viver pela graça. Que Deus nos abençoe. Que essa graça seja o motivo do nosso canto, da nossa alegria, do nosso serviço, da nossa adoração, do sorriso para um irmão, do abraço, da pregação do Evangelho. Você ama pregar o Evangelho, querido?
A graça nos faz amar pregar o Evangelho. Ao contrário do que dizem, essa doutrina da eleição aí faz com que as pessoas não... Que bobagem, que caricatura tola. Porque a dependência da graça nos faz essas coisas todas. Pastor, por favor.